Graça e paz a todos. Deus abençoe, irmã Roberta. Oh, Deus abençoe vossa vida, seu esposo, sua família. Deus abençoe a todos. Nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos estudando o Sermão do Monte. Nós vamos estudar hoje a última parte do capítulo 5, o amor aos inimigos. A partir do versículo 42, capítulo 5, versículo de número 42. Deus abençoe, Júnior. Deus abençoe a todos. Então vamos abrir as nossas Bíblias e ler do 43 até o final do texto. Diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos entrando agora em solo sagrado, que é a meditação da Tua Palavra, que é santa, justa, poderosa. E eu te peço que nos dê, pelo Teu Espírito, a iluminação do nosso coração, para que possamos compreender esta porção da maneira que o Senhor deseja falar-nos e ensinar-nos nesta tarde. E que ela seja, ó Deus, para mudança de vidas, que ela seja impactante, ó Deus, pelo Teu poder, porque esta palavra, ó Pai, ela já tem vida e ela transporta a vida. Que ela possa alcançar cada homem, cada mulher e alcançar a minha vida. E que o Teu Espírito Santo possa fazer da minha língua como a pena de um hábil escritor. Em nome e para a glória do Teu Filho, para a Tua glória, em nome de Jesus eu peço, oro e agradeço. Amém. Então nós estamos caminhando para mais uma antítese. Nós já vimos que Jesus vem dizendo: ouvistes o que foi dito. Isto significa, vocês aprenderam assim, a interpretação que deram da lei assim. E eu, porém, vos digo. Então Jesus diz: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, esse texto que Jesus está dizendo é como havia chegado até os dias de Jesus. Então lembremos que tem 2000 anos aí de lei, 2000 anos de interpretação do texto escrito. Se bem que alguns modernistas não acreditam que tem 2000 anos. Mas os teólogos conservadores que acreditam que Moisés escreveu acham que tem 2000 anos e eu comungo com eles. Acreditamos que o texto possa ter sido revisado, mas assim como as Bíblias de Almeida são revisadas, mas a essência é mosaica. Então o povo agora havia interpretado
de forma equivocada ou segundo os seus próprios critérios. Então Jesus disse, ouviste o que foi dito. Qual era o ensinamento corrente? Era, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então esta era a interpretação, né, sobre amar e odiar. Então a quem eu deveria amar e a quem nós deveríamos odiar. E esse texto, Jesus vai dizer, eu porém vos digo, que é a interpretação correta da lei. Então, quando Jesus vem, ele não está se opondo à lei, mas ele está se opondo, ele está consertando uma interpretação equivocada da lei. Porque na lei, esse texto é um texto que a interpretação de Levíticos 19 e 18, que diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Veja que não tem a parte do odiar aos teus inimigos. Só tem, mas amarás. Não, a proibição é assim, não te vingarás, mas amarás. Então eles tiraram o não te vingarás, nem guardarás ira. Isso eles aboliram. Isso eles não citaram. Isso é muito comum se fazer com as escrituras. São pessoas que leem as escrituras e tiram o que lhes interessa e deixam de lado o que não lhes interessa, como se a escritura pudesse ser editada, como se nós tivéssemos o poder e a autorização divina para escolhermos o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Mas é comum, tanto naquela época como nos dias de hoje, nós tirarmos um texto do seu contexto e darmos a esse texto uma interpretação. Então nós selecionamos. Isso é natural do ser humano não regenerado, porque o ser humano não regenerado não quer se adequar à vontade de Deus, mas quer que a vontade de Deus, conforme expressada na Bíblia Sagrada, se adeque à nossa vontade. Então o ser humano não regenerado, ele não quer se submeter à vontade de Deus, mas ele quer dar um jeitinho para que ele se justifique. Eu tenho dito aqui que o homem não regenerado, ele não se arrepende, ele não se acha pecador, mas ele tem justificativa, ou ele busca uma justificativa para todos os seus erros e para poder continuar errando. Então o texto só diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas os rabinos começaram a interpretar dentro do contexto. E eles disseram, olha, o texto aqui está falando simplesmente de amar. Porque a grande pergunta era, quem é o meu próximo? Então, como eles interpretaram, eles disseram, olha, meu próximo é meu irmão. Meu próximo é um da minha nação. E eles foram estreitando cada vez mais quem é esse próximo. O meu próximo é alguém que segue a minha religião. Então, à medida em que eles iam estreitando quem é esse próximo, eles iam facilitando a vida deles. Porque eles diziam, quem não vem ao templo todo dia, quem não segue as regras dietéticas, cerimoniais, esse não é meu próximo. Mesmo que seja um judeu, mesmo que seja um israelita, esse não é meu próximo.
E eles diziam o seguinte, se for de outra nação, aí também não é meu próximo. É por isso que Jesus está ensinando, e aí chega um doutor da lei, um teólogo da época, um fariseu, e ele pergunta para Jesus, mestre, quais são os mandamentos da lei? Como é que o senhor interpreta? Jesus disse, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Que na verdade Jesus faz o doutor da lei dizer isso. Jesus diz, o que está escrito? Como interpreta? Aí ele diz, amarás o teu próximo, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Jesus diz, tá bom, vá e faça. Se você acha que é tão fácil se amar a Deus e ao próximo, então vá e faça. E aí, o homem querendo justificar-se, veja, o texto diz, Noemi, Deus abençoe, Noemi, seja bem-vinda. É um prazer, é alegria no nosso coração. Então, todos os dias, de segunda a sexta, nós temos aqui esse estudo. Nós estamos no Sermão do Monte, capítulo 5, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Nós vamos ver o que é isso. Então, o que acontece? O doutor da lei chega para Jesus e ele querendo justificar-se, ele diz, quem é meu próximo? Só faltou ele dizer quem é meu Deus. Mas como ele não podia, porque ele queria se justificar. Ele não queria dizer, Senhor, me equivoquei. O homem não regenerado não se arrepende. Pastor, como é que eu sei que uma pessoa não foi alcançada pela infinita graça de Deus? De tal forma que o coração dela foi transformado. É aquele tipo de pessoa que diz, eu não me arrependo de nada que eu fiz. É pessoa que não consegue se arrepender. Pessoa que não consegue se arrepender não consegue mudar. Pessoa que não consegue se arrepender persiste no erro e no engano. Engana-se a si mesmo. É incapaz, até carro tem marcha ré. Mas tem ser humano que não tem marcha ré. Tudo que você constrói, você não constrói para ir só para frente. Você constrói e você sabe que tudo na vida precisa de uma marcha ré. Imagine o ser humano. E nós, há momentos, e muitos momentos, onde a gente precisa de uma marcha ré, de uma volta, de um recomeço. Então, quando a pessoa não foi atingida, ela quer sempre se justificar. Então, o homem querendo se justificar diz, quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Só que o samaritano era odiado pelo judeu. E aí Jesus tem peito de contar uma parábola onde o herói é o odiado pelo judeu. E Jesus conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Então ele provavelmente era judeu e vinha por uma estrada ladeira abaixo, que era perigosa, tinha muitos assaltantes. E ele foi assaltado, espancado, roubado, deixaram ele provavelmente nu e quase morto, muito machucado, e desceu um sacerdote, desceu um levita, e a religião deles proibia que eles tocassem em alguém que tinha sido espancado ou que talvez estivesse morto. Então eles, seguindo a religião, nem sequer chegaram perto daquele homem. Passaram, e eles estavam julgando estarem fazendo o que era correto. Porque vai que aquele homem está morto, e aí eu me torno impuro e não posso ir para o templo. Eu tenho que ficar em casa muitos dias e fazer uma série de purificações e oferecer sacrifício. Então, não dá, passaram direto. Mas um samaritano que vinha de viagem, não tinha esses costumes, esse legalismo, vendo, se moveu de íntima compaixão, foi lá, e Jesus está contando essa história. Pegou, levou para uma hospedaria. Agora você imagine alguém que é odiado,
está numa terra estranha, está de passagem, deve estar com pressa, porque quer sair dali o mais rápido possível. Porque ele sabe que ali ele é persona não grata, ele não é bem-vindo, ele não é amado, ele vai ser hostilizado. Mas ele vê um judeu que o odeia. E ele vai lá, pega aquele judeu, aplica, faz os primeiros socorros, né, realiza os primeiros atendimentos, passa vinho, que é antisséptico, e óleo para cicatrizar. E aí coloca na sua cavalgadura e leva para uma estalagem. Então procura a primeira cidade e que aquele homem está arriscando a própria vida, porque o povo daquela cidade odiava. Então provavelmente ele vinha viajando por fora das cidades. Ele vinha evitando as cidades, mas agora ele tem que passar dentro da cidade. E ele corre o risco das pessoas, já que tem animosidade e hostilidade contra ele, pensarem que ele foi o causador daquilo, que ele foi o que bateu, o que machucou. Você imagina um homem chegando de fora, um odiado samaritano, chegando numa aldeia judaica, com um homem ferido, desmaiado, semi-morto, sem poder dizer, ó, não foi ele. Então ele está arriscando a vida. Ele está se arriscando ao extremo. Isso é amor. Isso é se importar com o próximo. Isso é amar o próximo. E ele leva para uma estalagem. E chega lá e ele diz, olha, cuida dele, eu vou embora, eu tenho que viajar. Não posso ficar aqui muito tempo. E ele diz, olha, agora tudo que o senhor gastar mais, eu pagarei quando voltar. Então ele faz duas coisas. Primeiro, naquela época, quando você tinha uma dívida muito grande que você não podia pagar, você se tornava escravo para poder pagar a dívida. Então aquele homem está correndo o risco de perder a sua liberdade por alguém que ele nem conhece, por alguém que ele nunca viu, por alguém que se tivesse bom o xingaria. Mas porque aquele homem não sabe se ele vai ficar bom em um dia, 2 dias, 3 dias, se ele vai morrer, quanto tempo ele vai passar na estalagem, qual o tamanho da dívida. Mas ele se compromete. E amar é isso, é se comprometer. Um dia nós vamos estudar só esse texto. Então o que acontece? Ele diz, olha, eu vou voltar. Quando eu voltar da viagem, eu passo por aqui e eu vou pagar tudo que tiveres gastado a mais tratando deste homem. Então ele está dizendo, olha, primeiro, eu estou me arriscando, porque eu não sei qual vai ser o tamanho da dívida. E segundo, eu volto. Nem que seja para ser escravo, mas eu volto para saber dele. E deu uma boa quantia. Deu 2 denários, o dinheiro de 2 dias de trabalho. Deu um adiantamento. Então aquele homem foi embora. E aí Jesus pergunta ao sábio, ao doutor da lei, qual destes foi o próximo? E aí o doutor da lei não tem coragem de falar samaritano, diz aquele que ajudou. Jesus diz, vá e proceda do mesmo jeito. Então Jesus interpreta Jesus disse que a questão não é quem é o meu próximo, mas de quem eu sou o próximo. Então Jesus vai, a interpretação de Jesus é muito ampla. Então o que o judeu faz? Ele diz o seguinte, quem é meu próximo? Aí eles vêm, o da minha nação. Aí eles dizem, não, mas dentro da minha nação tem muita gente que não frequenta a religião, o templo, que não observa as cerimônias. Então estes são pecadores. Então estes não são meu próximo. Ah, mas quem é o meu próximo? Minha família. Ou o reino, porque o reino dele estava dividido.
ou a minha tribo. Mas aí eles começaram a estreitar, de tal a família. Então esses são meu próximo, minha nação, minha família, minha tribo. Mas aí eles se estreitaram de tal maneira que era assim, só aqueles da minha religião, mas não só da minha religião. Aqueles que realmente obedecem. Estes são o meu próximo. Então eles estreitaram de tal maneira que só tinham dever de amar uns poucos que conseguiam estar lá na religião, estar ali como eles estavam. Então, eles reduziram, eles encolheram o braço do mandamento. Do segundo mandamento, de amar o próximo como a nós mesmos. E aí Jesus chega e vai desatrofiar essa interpretação, que atrofiou o braço do mandamento. E Jesus chega e vai dizer o seguinte: rapaz, vocês erraram e erraram muito, porque com esta interpretação, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então o que eles imaginam? O que eles fizeram? Eles esqueceram coisas importantes do mandamento. Por exemplo, o texto diz assim: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles tiraram essa parte, como a ti mesmo, o que dá força ao mandamento. Jesus está dizendo: olha, o mandamento tem muito mais força. Vocês enfraqueceram o mandamento. Vocês quase apagaram o mandamento de Deus. E é assim até hoje. Tem um monte de gente, né? Não é a Bíblia que está errada. É a interpretação que é equivocada. Deixa eu dizer uma coisa: o problema não está na Bíblia. O problema está naqueles que a interpretam. O problema na Bíblia não é de Bíblia. O problema na Bíblia é de interpretação correta, de saber de coração limpo o que Deus realmente quis dizer. Porque nós torcemos a Bíblia, nós editamos a Bíblia, nós escolhemos, nós somos seletistas. E muitas vezes nós fazemos isso por ignorância. No cristianismo popular, do povão, muita gente lê a Bíblia e interpreta de forma equivocada, porque interpreta sem levar em conta o contexto, porque interpreta sem levar em conta o mundo dos dias de Jesus, porque interpreta sem levar em conta a lei, sem conhecer o que realmente a lei dizia. Interpreta a letra que está ali. Ele não sabe todo o contexto histórico que tem por trás desse texto. Né? Então ele lê e é a teologia do povão. É como se vira ditado, provérbio, que é dito, mas as pessoas não param para pensar no alcance. E muitas vezes, como eu disse, consciente ou inconscientemente, nós vamos descumprindo os mandamentos de Deus ou os interpretando de forma equivocada para nossa infelicidade. E aí nós vamos interpretando do jeito que Adair, Deus abençoe, do jeito que nós gostamos. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa: o problema não está na Bíblia, o problema está com quem a interpreta. Interpretar a Bíblia é uma responsabilidade enorme. Então nós precisamos realmente de muita busca, de muita oração, de pedir a Deus que nos ajude a compreender o todo, porque a Bíblia não são partes.
onde a gente pode pensar um pedaço daqui, um pouquinho dali, um pouquinho lá, e aí ir fazendo e pensando que a gente está fazendo a vontade de Deus. A Bíblia é um todo. Então eu tenho que conhecer esse todo, eu tenho que procurar conhecer qual é a vontade de Deus. Então o que aconteceu? Eles enfraqueceram porque eles esqueceram essa parte, como a ti mesmo. Eles disseram só, amarás o teu próximo. Mas eles não disseram como se deve amar. Como? Porque o mandamento tem muito mais poder quando você diz assim, amarás o teu próximo. Mas amarás o próximo de que maneira? Agora, quando você diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, então amar o outro como eu amo a mim mesmo, querer para o outro tudo que eu quero para mim mesmo, desejar o outro tudo que eu quero para mim, é outra coisa completamente diferente. Então, muitas vezes nós interpretamos a Bíblia tirando a força que ela tem, tirando a força que ela nos dá, tentando, reduzindo a Bíblia e os seus ensinamentos e a sua amplitude. Então, Jesus agora vai nos ensinar. Eu coloquei aqui um texto de John Stott, que eu acho tremendo, ele diz assim, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, considerando-se que omite e o que acrescenta ao mandamento, deliberadamente estreita tanto o padrão do amor, deixando de fora palavras cruciais como a ti mesmo. Eles deixaram de fora textos como a ti mesmo, que elevam imensamente o padrão. Quanto os destinatários desse amor, qualificando a categoria de próximo com a exclusão específica dos inimigos e acrescentando a ordem de odiá-los. Então, não somente eles tiraram da Bíblia coisas, foi o mesmo pecado de Eva. Eva tirou, depois ela acrescentou. Eles aqui tiraram, eles omitiram o ama o próximo, tiraram como a ti mesmo. E acrescentaram, e odiarás o teu inimigo. Não tinha isso. Por quê? Foi uma interpretação rabínica. O rabino dizia o seguinte, o texto diz que nós devemos amar somente os irmãos. E aqui Moisés está escrevendo para judeu. Então, os irmãos da gente não podem ser as outras nações que o judeu chamava de gentios. Daí vem a palavra gentes. Então, eles deduziram o seguinte, se é para amar só o judeu, então existe a permissão de odiar. Então, o que a gente deve fazer? Odiar os gentios. Então, quem não for nosso próximo é digno do nosso ódio. Então veja o que faz uma interpretação equivocada. Muita gente nesse mundo não liga para a doutrina. Não liga para o que a gente chama tecnicamente de teologia. Não liga para estudar a Bíblia com pessoas maduras. Cuidado com quem está te ensinando. Cuidado com a fonte da qual você está bebendo, com o tipo de alimento espiritual que estão servindo na tua mesa. Cuidado com as interpretações que você faz da Escritura. Porque a minha prática vai depender da minha interpretação. É o que tecnicamente a gente chama de ortodoxia, doutrina correta. E ortopraxia, prática correta. Então, para que eu tenha uma conduta, uma prática correta, eu preciso ter por trás uma doutrina, uma interpretação correta, porque senão eu vou errar qualquer coisa. Se você lê um manual de qualquer aparelho e lê errado, você vai queimá-lo. Assim, tudo exige interpretação.
todo material escrito exige interpretações. Se eu interpretar errado, né, eu vou sofrer. Então, com a Bíblia é muito mais que um manual. Porque no manual eu pode dizer lá que é 110 e eu posso ligar direto no 220, pá, queimei a TV 50 polegadas. Pode dizer que é 220 eu ligar em 110. Pode dar instruções do que eu não devo fazer e eu fazer, por falta de interpretar. Ou, pior ainda, de nem ter lido o manual, que é um dos erros que a gente comete. Eu nem li o manual, então eu nem sei como é. Então, geralmente a gente pega assim, vem tudo que a gente compra vem um manual, mas geralmente a gente não lê o manual. Assim acontece com a Bíblia. A gente não lê a Bíblia, por isso a gente vive tendo prejuízo na Bíblia. Então o Ministério da Saúde Espiritual adverte que ler a Bíblia pode evitar que você queime muitas etapas da sua vida, pode trazer benefícios para a sua vida. Então o que acontece? Eles argumentavam que o próximo era alguém do povo dele. E aí Jesus chega e ele vai continuar. Então eles interpretavam que era alguém da própria religião. Então eles foram diminuindo. Jesus chega e diz: rapaz, quase que vocês acabam com o mandamento. Vocês tiraram o como a ti mesmo, então enfraqueceram o mandamento, e vocês acrescentaram o ódio ao inimigo. Então Jesus chega e diz assim: eu, porém, vos digo. Agora vem o que Jesus, até agora, vem deles interpretarem equivocadamente. Agora Jesus vai mostrar, né, como é esse mandamento, do amar o próximo como a ti mesmo. Ele vai ampliar, ele vai desatrofiar esse braço da lei. Como muitos juristas e muitos do direito que encurtam o braço da lei, né, para beneficiar dele. Então Jesus agora vai ampliar. E uma vez ampliado uma lei, muita gente já pega. Muita gente do direito, eles tentam encurtar o poder da lei. Dos códigos, dos parágrafos, dos incisos, certo? Do texto da lei, para beneficiar-se deles. Mas, quando alguém chega e interpreta a lei corretamente, a lei humana, então o que acontece? Essa lei fica bem mais abrangente, bem mais poderosa. Então o problema não está na lei. O problema está naqueles que fazem uso da mesma. Então o que acontece? Agora Jesus vem e ele vai ampliar, ele vai mostrar a verdadeira dimensão. Ele não está mudando nada. Ele está simplesmente dizendo o que realmente o texto quer dizer. Lendo o texto como o texto devia ter sido lido. Interpretando como devia ter sido interpretado. Eu, porém, vos digo, olha o que ele diz: amai os vossos inimigos. Então esse texto mostra quem é meu próximo. Meu próximo não é apenas alguém da minha religião, não é apenas alguém da minha tribo, não é alguém do meu bairro, não é alguém da minha nação, mas é qualquer pessoa no mundo, mesmo que seja um odiado inimigo. Então Jesus chega e diz: teu próximo. Essa expressão próximo vai longe. Ele diz: pastor Salomão, Deus abençoe o povo aí, sua família. Então Jesus diz: amai os vossos inimigos. Ele diz: olha,
próximo, o próximo teu vai longe. O próximo aqui que Deus quis dizer inclui toda a sociedade humana. Não é como vocês disseram. Não é um reducionismo que vocês fizeram de ser só aqueles da religião de vocês, que lavam as mãos várias vezes, que se purificam, que leem a Torá. Não. Até aqueles inimigos que vocês odeiam, até aqueles pagãos que vocês odeiam, de perto e de longe, esses são o vosso próximo. Então Jesus começa esticando o mandamento. Jesus começa ampliando para que eles percebam quem é o próximo. O próximo é tão... Essa palavra próximo é tão ampla, que engloba, que inclui, que coloca dentro todos, inclusive os inimigos, inclusive os perversos, inclusive os malvados, todos aqueles que os intérpretes da lei tinham retirado, e Jesus coloca no pacote de novo. Todo o encolhimento que os intérpretes da lei tinham feito, Jesus desfaz e diz agora, teu próximo é todo aquele que não for você. Toda a humanidade está incluída. Quando meu pai disse amarás o teu próximo, ele quis dizer que próximo é todo aquele que não é você. Todo aquele que não é você, não importa a língua, não importa o credo. O grande problema é que nós estamos divididos é por isso. É porque muitas vezes a religião que foi feita para nos unir está nos desunindo. Isso não quer dizer que por união eu tenho que concordar com o erro do outro. Não. Mas eu preciso ter amor pelo outro, mesmo que eu discorde das suas práticas, mesmo que eu ache que a sua religião não é correta, que não é por aí, mas eu tenho que amar essa pessoa indistintamente. Então Jesus, a primeira coisa que faz é amar os vossos inimigos. Então ele diz, amar não é para amar só quem está perto. Vocês interpretaram a palavra próximo de jeito literal. Sim, então quem é meu próximo? Quem é que está próximo? E aí Jesus amplia esse próximo. E aí eu escolhi essa tradução da Almeida, revista e corrigida, porque ela tem, é diferente a sua tradução, ela tem um pouco mais de explicação. Ele diz assim, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, em primeiro lugar, Jesus diz, amai os vossos inimigos. Então, ele amplia. Todo aquele que não for você, inclusive o seu inimigo, aquele que você odeia, aquele que você acha que é pagão, que vai para o inferno, aquele que você acha que é ateu, inclusive esse é teu próximo. E inclusive esse você deve amor. Aí diz, bendizei os que vos maldizem. Ele diz, você está vendo uma pessoa rogando praga, desejando para você todo tipo de desgraça, não se nivele a ele. Não faça como ele. Jesus está doutrinando seus discípulos. Jesus está estabelecendo as leis do reino. Jesus diz, não retribua da mesma forma, porque senão não há diferença entre você e ele. Ele roga praga em você, você roga praga nele. Ele roga feitiço em você, você roga feitiço nele. Ele te odeia, você o odeia. Então vocês não têm diferença nenhuma, vocês estão nivelados. E aí Jesus diz, para que vocês sejam diferentes, lembre-se, aqui é um culto de doutrina, onde Jesus chama seus discípulos, e Jesus diz, pessoal,
Vamos estudar? Vamos aprender o que é cristianismo de verdade? Você que me ouve hoje, cristianismo de verdade hoje está quase extinto. Cristianismo de verdade é uma espécie rara. Para você encontrar pessoas dizendo-se cristão é a coisa mais fácil do mundo. Você entra nas redes sociais e você só vê gente dizendo que é cristão. Mas cristianismo de verdade, orientado, norteado, balizado, dirigido por Jesus Cristo e seus ensinamentos, aí é raro. É raro. Aí Jesus diz assim, bendizei os que vos maldizem, ou seja, não nivelem. Ele está rogando praga em você, você está abençoando. Então, todo mundo vai notar e dizer, puxa vida, é diferente. Olha, o outro dizendo, o outro escrachando com ele, o outro falando mal da vida dele. E ele chega e fala bem. Aí você vai ver a diferença. Aí as pessoas vão notar, rapaz, como é diferente. Você já imaginou uma pessoa má, que tem ódio de você, chega num determinado emprego e para conseguir a vaga ele detona você. Você não presta, você tá. E o patrão, a pessoa que está fazendo aquilo ali, ele vai, ouve você, e ele pergunta, o que você acha do fulano? Você diz, rapaz, eu não conheço bem, mas imagino que seja uma pessoa do bem. Imagino que seja uma pessoa boa. Imagino que seja honesto. Imagino que merece o emprego, que deve estar precisando. Aí aquilo, meu amigo, aquilo mexe com a cabeça do patrão. Na cabeça de um ser humano não regenerado, isso é loucura. É você dar um emprego para o outro. É você está dizendo, rapaz, ó, eu vou dar meu emprego para o outro. Ele me arrebentou. E eu vou ainda por cima lisonjeá-lo, falar dos lados positivos dele, não detoná-lo. Mas isso na cabeça do patrão que ouviu os dois, disse assim, esse cidadão aqui é diferente. Este cidadão aqui, rapaz, o outro detonou, o outro falou mal dele. Mas como é que ele não consegue falar mal do outro? Duas coisas, ou ele é muito alienado, ou ele é esquizofrênico, ou ele é surtado, ou ele é bom demais. Ou essa pessoa é especial, essa pessoa é diferente. Então a qual é que você acha que o patrão vai dar o emprego? Em quem ele vai confiar? Porque o grande problema é que a gente acha que se a gente seguir as diretrizes de Cristo, a gente vai se ferrar. Que se a gente falar a verdade, a gente vai se ferrar. Que se a gente amar o próximo e bem dizer, a gente se ferra. O grande problema é que nós não acreditamos no poder do ensino de Jesus Cristo. Essa aqui é a verdade. É que, olha o paradoxo, cristão não acreditam no Cristo. É que devido às nossas fragilidades, a fragilidade humana, nós não acreditamos que a pessoa xingou a gente, falou mal, rogou praga, jogou tudo. A gente faz assim, me compra o teu sangue, me compra o teu sangue. A gente fica morrendo de medo quando Jesus diz o seguinte, bendizei os que vos maldizem. É isso que está escrito na lei. Que o judeu esqueceu. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se vires o teu inimigo no caminho e o animal dele arriado de tanta carga, e ele ali preocupado porque a noite está chegando, as feras vão chegar para devorar tanto a ele como o animal, os bandoleiros podem passar,
E a única pessoa que o encontrou, a lei dizia, você deve ajudá-lo a levantar o animal, você deve levá-lo para casa, ajudá-lo a levar suas coisas, fazer com que ele chegue em casa com integridade física e com todos os seus bens. Mesmo que ele seja seu inimigo, era isso que a lei dizia. Então o que Jesus está ensinando não é nada novo. Jesus está apenas dizendo, interpretando a lei corretamente. Então Jesus diz, olha, roga praia em você, abençoa. Falou mal, veja os pontos positivos que as pessoas vão começar a ver, porque senão você e eles são farinha do mesmo saco, não há diferença. O que muda é só a religião, mas são iguais. Aí Jesus diz, fazei bem aos que vos odeiam. Ele diz, faça o bem a quem te odeia. Por quê? Porque se eu fizer o mal, eu vou aumentar o ódio dele por mim. Porque se eu tentar ferrá-lo também, esse ódio não vai ter fim nunca. Esse é o grande problema. É o mal com o mal. Então, o mal com o mal, com o mal, com o mal, com o mal. É assim. Jesus não está dizendo aqui, eu quero que vocês sejam o saco de pancada do mundo. Ele está dizendo o seguinte, se você pagar o mal com o mal, vai ser mal a vida inteira. Esse mal jamais terá fim e o mal prevalecerá. Aí ele diz, fazei bem aos que vos odeiam. Por quê? Porque à medida em que você e eu vamos fazendo bem, isso não é fácil. E quem disse que ser cristão era fácil? Meu amigo, ser crente é fácil. Ser católico é fácil. Mas ser cristão, só com a graça do Espírito Santo. Ser cristão de verdade, acho que é por isso que muita gente não lê a Bíblia. Nem tenta interpretá-la corretamente, porque ser cristão é muito difícil. É, para não dizer, como dizem alguns teólogos, impossível. Alguns teólogos dizem que o cristianismo exigido pelo Cristo era impossível. E aí eles perguntam, eles respondem, por que Jesus disse isso? Para mostrar que eu e você não conseguimos alcançar o padrão que Jesus estipulou, a não ser que o Espírito Santo mude a nossa vida. A não ser que nós sejamos regenerados e tudo aquilo que foi danificado pela queda comece a ser consertado. A não ser que eu e você nos entreguemos nas mãos do Espírito Santo e ele comece a nos transformar em verdadeiros cristãos, que a gente diga, Senhor, não dá para amar esse negócio de amar inimigo, esse negócio de falar bem de quem fala mal de nós, Senhor, dá uma raiva, da gente ser honesto. Chega de desonestidade com nós mesmos. Chega de dizer que, olha, isso aqui é lindo, amai os vossos inimigos. Não é fácil amar inimigo. Não é fácil estender e dizer, olha, eu devo amar todos. Que estiver fora de mim é meu próximo. Não é fácil, amigo. Não venha me dizer que isso é fácil, mesmo para um regenerado, mesmo para alguém que é habitado pelo Espírito Santo, não é fácil. Não é fácil você falar bem de quem te detona, de quem fala mal de você, de quem te rasga. Não é fácil. Não é fácil você fazer bem aos que te odeiam. Mas o que acontece é que quando eu faço bem a quem me odeia, o ódio dele vai desaparecendo. Porque o ódio dele não está sendo alimentado, não está sendo alimentado. Porque o mal é alimentado com o mal. Então, eu faço mal à pessoa e ela tem mais ódio de mim. Eu faço mal a ela, ela tem mais ódio de mim. Mas Jesus diz, fazei o bem aos que vos odeiam. Então, com esse bem, o bem é como água no fogo. O bem, pagando o bem, o mal com o bem, eu estou apagando o ódio.
eu estou fazendo com que aquela pessoa repense. Ela diz, rapaz, como é que eu ferro fulano e ele sempre me ajuda? Um grande problema nosso é porque a gente está pensando no outro. O grande problema nosso é porque eu e você, a gente sempre pensa, não, tá, mas eu estou fazendo bem a ele, mas ele não está nem aí. Ele está me ferrando sempre. A gente esquece que a gente faz isso por Deus. A gente esquece que a gente não faz isso simplesmente para acabar o ódio. Que a gente faz isso para ser filho de Deus. Que a gente faz isso, melhor dizendo, porque somos filhos de Deus. Porque agimos à semelhança do Pai. Não é porque o outro mudou. Porque a gente diz assim, rapaz, eu estou fazendo bem e ele está cada dia pior. Porque a gente está de olho nele. A gente quer receber dele. A gente quer o aplauso dele, o reconhecimento dele. E aí a gente está pouco ligando para Deus ou para nós. Porque quando eu faço bem a quem me odeia, eu me sinto bem. Isso psicologicamente me ajuda. Porque psicologicamente é como se eu estivesse dizendo, rapaz, eu sou o cara. Eu consigo fazer o bem a quem está me ferrando. Então isso psicologicamente é maravilhoso. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Muitas atitudes positivas que Deus manda, elas têm um efeito psicológico poderoso de fazer assim você se sentir em paz, bem, de deitar e dormir tranquilo, de ter uma vida com o coração limpo, dilatado, feliz, se sentindo o cara, se sentindo a mulher. Porque você está fazendo bem, você não está ferrando quem está tentando te ferrar. Tem um poder psicológico tremendo. Então faz bem, não é o outro, faz bem a nós. Faz bem a mim, a você. Sabe, você faz, não paguei o mal com o mal. Olha aí. Não ferrei. Podia ter ferrado, mas não ferrei. Aí a gente fica se sentindo assim, estou pertinho de Deus. Faz bem socialmente, porque o povo olha e diz assim, é bênção. Aí a sociedade ganha, porque ela está sendo promovida paz nela. Ela está recebendo paz. E é algo espiritualmente saudável, que torna uma pessoa realmente cristã. Porque a pessoa consegue andar sobre os padrões de Cristo. Então é espiritualmente bom, psicologicamente bom e socialmente bom. Então só sai coisa boa. Então Deus não pede de mim nada que seja ruim. Só não é fácil, mas que os benefícios são incalculáveis. Né? Aí assim, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ele diz, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O Bonhoeffer, né? Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte, que a verdadeira oração, ela nos faz, quando a gente ora pelos inimigos, a gente vai aprendendo a amar. Ele diz, quando a gente ora por alguém, a gente vai aprendendo a amar esse alguém. Ele diz, porque em princípio nós oramos por quem a gente ama. Então veja que há uma mudança dentro de nós. Mas Jesus é tremendo. Meu amigo, você que está me ouvindo hoje, não existe ninguém que possa se equiparar ao meu Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhum livro que possa chegar aos pés do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. Porque o que Jesus diz é de uma profundidade tamanha que nós nadamos apenas na superfície. Ele diz assim, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.
Porque eu estou orando, eu oro por minhas filhas, eu oro por minhas netas, eu oro por aquelas pessoas que são amadas. Então, já está na minha cabeça, já está na minha mente, já está no meu inconsciente, que na hora das minhas súplicas, das minhas orações, do meu contato com Deus, eu inclua pessoas que são objetos do meu amor. Então eu já tenho um pacote de pessoas pelas quais eu oro. E aí Jesus diz, inclua aquele que vos maltratam e vos persegue. Aí a gente diz, é isso mesmo que eu estou... E à medida em que eu e você começamos a orar, incluir o nome daquelas pessoas na oração, a gente vai torcer assim a cara, a gente vai... na hora da oração, o Senhor abençoa o fulano de tal, etc, etc. Mas com o exercício, que orar é um exercício. Mas que com o passar do tempo, não vai ser tão difícil pronunciar o nome. Com o passar do tempo, já vai estar na minha lista de oração, porque todos nós fazemos um roteiro, um script, para a gente orar. E o que acontece? Vai chegar o momento que Jesus diz onde você vai estar tão mudado. Veja, Jesus não está preocupado com o outro. Esse é o nosso grande problema. Profundidade, tanto das riquezas como da sabedoria de Deus. Quem deu a ele para que ele seja retribuído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. E quando eu estou estudando assim, meditando junto com você, eu sinto o que é sentir um pouco do que sentiu o apóstolo Paulo, assim, abismado com a sabedoria de Deus. Deus não está pensando no outro. Deus diz, à medida que você ora, ele já deixou de ser teu inimigo. Ele lá está com raiva, ele está se mordendo, ele está irado, ele está doido para ferrar com você, mas você já não está mais do mesmo jeito. Você já se acostumou com esse nome. No dia que você esquece de orar, você diz assim, no dia que você esquece do nome dele, você já lembra, Senhor, ora pelo fulano, abençoa o fulano. Senhor, aquele que começou tão duro de descer, aquele que começou tão duro de entrar aqui, agora não é mais difícil, Pai. Então, agora ele continua nosso inimigo, mas nós já não o vemos. Então, com o exercício da oração, a gente vai sendo curado. O nosso lado, a nossa banda, já está sendo tratada. Nós já não estamos mais do mesmo jeito. Então Jesus está mostrando que a superioridade do cristianismo, do verdadeiro cristianismo. Então, o outro ainda tem ódio. Mas porque eu orei por ele, eu comecei entalado, eu comecei sem querer, eu comecei orando com a vontade imensa de pedir a Deus que o queimasse, que o destruísse, que ele quebrasse as pernas, mas aí eu fui mudando, e eu fui pedindo que o Senhor abençoa. E depois eu fui orando todo dia, e aquela raiva, aquele ódio que eu tinha daquela pessoa, ela vai desaparecendo de tanto eu orar. E tanto eu pedir bênção. Então eu começo a internalizar aquilo para o qual eu fui regenerado, que é abençoar. Então começa a haver uma diferença, porque o resto é lorota, o resto é conversa. Porque o cristianismo não vai ganhar o mundo pela similaridade, mas pela diferença. E a gente mostra a ele, me odeia, mas eu não o odeio mais. E aí Jesus está mostrando-nos os mecanismos. E aí ele diz que quando eu oro por essa pessoa, eu estou abençoando a vida. Olha o que Crisóstomo, o grande pai da igreja, ele diz, Crisóstomo viu esta responsabilidade de orar por nossos inimigos como o ápice do autocontrole. O ápice
do autocontrole. Como eu disse, o grande problema é que a gente pensa no outro. A gente não pensa em nós. A gente não olha introspectivamente. A gente olha para fora, externamente. O Evangelho é bênção, mas é bênção em primeiro lugar para mim. O Evangelho é transformação, mas é transformação e mudança em mim. O Evangelho é mais ou menos assim, mesmo que o mundo todo continue errando, você tem que ser certo. Mesmo que o mundo todo não mude, você tem que mudar. Mesmo que o mundo todo não consiga fazer isso, você tem que fazer. Mesmo se o mundo todo está de um lado, você tem que estar do outro lado. Você tem que ser diferente. Não dá para ser igual. Se você está no reino dos céus, não vai pela similaridade, vai pela diferença. Então, você tem que compreender de Jesus, para mim e para você. Ele está dizendo, ó, que seu próximo é bem distante, ou paradoxo. Seu próximo é tão amplo, tão amplo, tão amplo, que inclui até aqueles que são teus inimigos. Aqueles que querem te ferrar, mesmo que você não seja inimigo dele, mas ele é seu inimigo. Então ele é teu próximo. Aí Jesus diz o seguinte, o que você vai fazer? Bendiga, mesmo que ele te detone, faça a sua parte. Se você detonar, você é igual a ele. Você não tem diferença, então você não é meu discípulo. Aí Jesus diz, fazei bem aos que vos odeiam. Ele te odeia. Você não é obrigado a odiar de volta. Você tem que ser diferente. Não é fácil, meu amigo. Ser cristão de verdade não é fácil. Frequentar uma igreja atrás de resolver problema é fácil, mas ser cristão de verdade, segundo Cristo, é muito difícil, para não dizer impossível, a não ser que o Espírito Santo venha e diga, eu vou transformar vocês. Eu estou aqui dentro do coração de vocês e eu vou transformar vocês. E vocês vão lendo os ensinamentos de Jesus, eu vou abrindo a mente e vocês vão tentando colocar em prática e eu vou dando força. À medida em que você descubra que isso acontece em você primeiro, mesmo que não aconteça lá no outro, tem que acontecer em mim. Entende? Fazer bem aos que vos odeiam. Ele não diz para eu esperar que ele também me faça o bem. Ele diz que eu tenho que ser. Eu tenho que ser diferente dele porque eu sou cristão. É fácil? Não é. Eu sou um pregador realista. Não é fácil. Se não fosse o Espírito Santo, nós não acreditaríamos no Novo Testamento. Nós chegaríamos e diríamos a Jesus, Senhor, não dá. Não dá. Mas é possível porque o Espírito Santo habita em nós justamente para fazer isso. Para que aquilo que eu não posso fazer se torne possível pelo poder de Deus que habita em mim através da pessoa do Espírito Santo. E que eu possa compreender, porque nessa parte nós compreendemos que a mudança acontece em nós primeiro. Que eu tenho que amar os meus inimigos, então eu é que tenho que saber a amplidão de quem eu devo amar. Bendizei os que vos maldizem, que eu devo fazer a minha parte, independente dele fazer a dele ou não, que eu devo orar pelos que me maltratam e me perseguem, coisa que não é fácil, mas que à medida em que eu vou orando, eu vou deixando a inimizade, essa inimizade em mim, ela vai morrendo, mesmo que no outro ainda esteja do mesmo jeito, mas eu estou sendo transformado. E à medida em que Deus transforma alguém, você já imaginou? O projeto de Deus é assim, eu transformo um, transformo o outro, transformo o outro, transformo o outro, transformo o mundo.
Mas o grande problema é que nós jogamos no outro time, muitas vezes. É que nós dizemos, pai, o senhor é o técnico. O senhor escalou o time para jogar desse jeito, mas eu não quero jogar assim. Esse negócio de amar inimigo não dá para mim, porque eu estou vendo meu inimigo cada dia com mais raiva. Porque eu mesmo, eu, Gilberto, você, a gente não quer fazer a nossa parte. A gente não quer ser eu amar inimigo. Eu amar de tal maneira que inclua preto, branco, nordestinos do sul, do sudeste, da Ásia, da África, dos Estados Unidos. Eu amar esse povo todo assim, não dá não. É muito difícil. Eu não quero ser transformado para fazer isso. Aí ele diz assim, e falar bem de quem me detona. E ele continua me detonando. Está aí, ele está me detonando. Ele continua me detonando. Não, eu não quero mudar só. No máximo, eu e você queremos mudar com. Ele diz assim, se ele deixar de ser meu inimigo, eu vou ser amigo dele. Ora, todo mundo faz isso. Não existiria diferença nenhuma entre cristão e não cristão. Eu vou fazer o bem se ele mandar bem de lá para cá. Ele manda uma cesta básica para mim, ele manda um presentinho para mim, eu mando um presente para ele. Não haveria diferença. O cristianismo não precisaria existir. Orar pelos nossos inimigos, isso é fácil? De jeito nenhum. Mas isso vai mudar a minha vida. Então entendamos. O cristianismo é uma proposta de Deus de mudança do ser humano. Daquele que compreendeu, entendeu e que quer ser mudado, transformado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dirija os passos. Amanhã, ao meio-dia, nós continuamos a estudar esses textos com bastante calma, mas pedindo a Deus que nos dê profundidade, pedindo a Deus que nos ilumine e que a gente descubra, ele não está falando com o outro, ele está falando comigo. Deus, em primeira instância, não está querendo mudar o outro. Deus está querendo mudar a mim. Deus não está falando com o outro. Deus está falando comigo. Deus está me chamando a fazer a diferença. A ser diferente. A fazer a minha parte. A ser diferente. Este é o cristianismo do Cristo. Que Deus nos abençoe. E se você não ouviu tudo, vai ficar aqui gravado para que você ouça. E amanhã nós daremos continuidade. Ore por mim. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu lar. Deus abençoe sua vida. E eu peço a você. Se você acha, você ouviu, e você acha que muita gente precisa ouvir isso, então me ajude a compartilhar. Então copie o link deste estudo bíblico, publique nas suas redes sociais, mande para outras pessoas, mande pelo WhatsApp, mande através do direct no Instagram, mande nos grupos, mande pelo Message, mande no Twitter, coloque no YouTube, mande pelo Facebook, mande em todas as redes sociais que você tem. Seja qual for a rede social, mande. Vamos pregar um cristianismo segundo Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê força para fazer uma diferença.
Em nome de Jesus. Nós não vamos ganhar o mundo pela similaridade, mas pela diferença. Que Deus nos abençoe. Até amanhã, ao meio-dia. Deus abençoe a cada um.